Bem-vindos ao Viver Sustentável. O mês de setembro de 2014 foi o mais quente já registrado desde 1880, ano em que os cientistas iniciaram a medição global de temperaturas. A informação foi divulgada pela Agência Espacial Americana, a NASA, a partir da análise do Instituto Goddard de Estudos Espaciais. Segundo o site da revista Time, o dado foi conhecido um mês depois da divulgação de que agosto também foi o mais quente desde o século XIX. De acordo com a NASA, estaria ligada com o aquecimento global. De acordo com a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica, uma nova edição do fenômeno El Niño deve começar até o fim do ano e aumentar a temperatura do Oceano Pacífico, que continuaria elevada até a primavera de 2015. Vamos perguntar ao professor Mendes Tami o que é o El Niño. Olá, professor. Olá, Iria. Segundo os cientistas, esta anomalia ocorre na América do Sul e faz com que os oceanos fiquem, no mínimo, meio grau centígrado mais quente do que no resto do mundo. Além disso, consegue enfraquecer os ventos alísios que sofram de leste para oeste na região equatorial. Isto provoca uma mudança no padrão de transporte da umidade por todo o mundo, uma alteração na distribuição de chuvas na região tropical, além de variação ou inconstância das temperaturas. Então isso explica a ausência de chuvas e o baixo nível dos reservatórios, principalmente nas regiões sul e sudeste? Em parte sim, é por isso que o sistema Cantareira, que abastece 6,5 milhões de pessoas, continua a cair. No dia 14 de outubro passado, registrava apenas 4,5% da sua capacidade de reservação. Recentemente, um novo plano de retirada de água do Cantareira foi enviado pela Sabesp para a Agência Nacional de Águas. A proposta é reduzir imediatamente a retirada para 18,5 metros cúbicos por segundo. Antes da atual crise hídrica, a Sabesp retirava 31 metros cúbicos por segundo do sistema Cantareira, com a finalidade de atender aos consumidores da região metropolitana de São Paulo. O sistema do Alto Tietê, responsável pelo abastecimento dos moradores da zona leste de São Paulo, também tem apresentado queda na sua capacidade de reservação de água. Segundo a Sabesp, hoje ele tem apenas 10% da sua capacidade de reservação. A média de chuvas nas 2 primeiras semanas de outubro naquela região, que é de 117 milímetros de chuva, tem até o momento chegado a apenas 7 milímetros. A elevação das temperaturas globais, o rápido degelo no Ártico e outros efeitos das mudanças climáticas representam riscos imediatos à segurança nacional e às operações militares e humanitárias, alertou o Pentágono em um relatório divulgado recentemente. Esse relatório contém diretrizes para adaptação às mudanças climáticas e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos revelou ter começado a adotar medidas para garantir que a mobilização de suas tropas não seja afetada pelo aumento do nível dos mares, pela frequência crescente dos desastres naturais, bem como pela falta d'água e de alimentos no mundo em desenvolvimento. Um clima em mutação terá impactos reais sobre a defesa em muitos países, afetando a forma como os militares vão realizar suas missões, desde o planejamento da defesa até fatos como o provisionamento, o armazenamento e a distribuição das provisões militares. Em recente coletiva de imprensa, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, fez um retrato sombrio de como a ocorrência de tempestades cada vez mais violentas e a queda das colheitas devido à seca já estão afetando milhões de pessoas e podem provocar ondas de imigração em massa. Reiterando, o ministro Hagel
numa recente conferência de ministros da Defesa das Américas, afirmou categoricamente que as mudanças climáticas podem contribuir para diminuir a segurança e ser um gravíssimo obstáculo à paz mundial. O maior perigo decorre do aumento da intensidade dos desastres naturais, o que exigirá maior apoio de nossas autoridades civis e mais assistência humanitária. Esses desafios poderão afetar governos já fragilizados e abrir uma via para ideologias extremistas e para criar condições que fomentem o terrorismo, à medida em que mudanças climáticas intensifiquem os desafios provocados pela instabilidade global. Conclusivamente, o documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos diz enfaticamente que o mundo todo deve se concentrar na redução dos gases do efeito estufa, causadores de todos estes problemas. Você sabia que, em comparação com os demais biomas brasileiros, a Amazônia é o que detém o maior número de áreas de proteção integral? No total, são 26. O bioma também possui o maior percentual de florestas oficialmente protegidas. São 3,2% da área total da Amazônia, mas apenas 0,38% da área dos parques e reservas hoje existentes na Amazônia está protegida de fato, pois grande parte desses locais se encontra muito próximo à cidade. Não percam no próximo bloco o novo capítulo na proibição do uso de sacolinhas plásticas. Olho vivo, consumidor. Opte por alimentos nacionais, especialmente da região do país em que você reside. Quanto maior a distância percorrida pelo produto para chegar ao supermercado, maior a emissão de carbono gerado pelo transporte. A distribuição gratuita de sacolinhas plásticas voltou a ser proibida nos supermercados da capital paulista. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente uma ação movida pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo, que questionava uma lei de 2011, aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo, que proíbe a distribuição das sacolinhas plásticas pelos supermercados paulistanos. A decisão foi publicada no dia 6 de outubro no Diário Oficial da Justiça. O sindicato ainda pode recorrer da decisão. Por meio de nota à imprensa, o Instituto Socioambiental dos Plásticos, Plastivida, informou que, se essa decisão for mantida, haverá claro prejuízo ao consumidor paulistano, uma vez que o banimento das sacolas plásticas, segundo o estudo do FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, aponta para um aumento no custo mensal das famílias com embalagens em 146,1%. Entidades ambientalistas aplaudem essa decisão da Justiça. Mas o Instituto Plastivida alega que decisões anteriores à Justiça considerou inconstitucional o município legislar sobre matéria da União e que a decisão na cidade de São Paulo é um claro equívoco e desrespeito à uniformidade já aclamada pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado. Com o retorno desta polêmica sobre o uso de sacolinhas plásticas, vamos assistir uma matéria abordando o assunto. As sacolas plásticas utilizadas para carregar as compras do supermercado são muito práticas. Além de acomodarem nossos produtos, elas ainda servem de saco de lixo em casa. E aí a gente se pergunta, isso não é ecologicamente correto? Por um lado, sim. O plástico das sacolinhas de mercado é mais fino que aqueles dos sacos de lixo, por isso se decompõe em menos tempo na natureza. Mas por esse mesmo motivo, precisamos usar mais sacolas para carregar nossas compras. E isso acarreta no consumo excessivo de saquinhos plásticos. Outro grande problema é o descarte incorreto desse polímero. A sacolinha, quando ela é descartada de forma errada, ela fica no ambiente por muito tempo. Então, se você faz o descarte de forma errada, você vai ter um problema, você vai ter que conviver com aquele lixo, né? E a sacolinha, por ela estar envolvendo outras coisas, ela forma como se fosse uma cápsula. E ela não deixa esse lixo, que por vezes tem conteúdo orgânico,
não deixa que esse lixo também se reintegre à natureza. No Brasil, cerca de 1 bilhão de sacolas são distribuídas por mês nos supermercados. Cada brasileiro leva para casa, em média, 66 saquinhos mensalmente. Isso é demais, não é? Mas por que o plástico é um material tão poluente? Porque ele é incapaz de se decompor em curto prazo no meio ambiente. E, além disso, é um produto derivado do petróleo, uma matéria-prima não renovável que contamina as águas, o solo, agride a fauna. O mundo hoje, ele pede por ações sustentáveis. Quando você utiliza uma sacola plástica, você não está unicamente utilizando um produto que depois vai desaparecer. Você está utilizando um produto que ele vai ficar na natureza, ele vai demandar muito tempo para que ele para que ele desapareça da natureza, né? Quer dizer, são muitos recursos naturais. Os Estados Unidos e diversos países da Europa já implantaram o uso de sacolas de pano e caixas de papelão para acomodar as compras de supermercado. Na Irlanda, por exemplo, as sacolas são cobradas. Novos tipos de sacolas plásticas já são encontradas nos supermercados. Uma delas é a Oxi biodegradável. Elas possuem na formulação aditivos que aceleram sua decomposição. Mas o problema é que essas sacolas são derivadas de metais como o manganês e o níquel, também fontes não renováveis. E apesar de sumirem rapidamente a olho nu na natureza, elas continuam lá, poluindo o ambiente, pois o que acontece é apenas o esfarelamento do polímero. A outra sacola plástica, que já está disponível em alguns supermercados, é produzida com base em uma resina especial derivada do milho e foi desenvolvida pela BASF. Essa é uma linha de materiais da BASF, que é 100% biodegradável e compostável, né? Então isso quer dizer que o material, na presença de micro-organismos e um pouquinho de umidade e oxigênio, ele vai se converter num adubo, que é um adubo excelente para o crescimento de plantas. O material, a ideia dele é que ele invase, por exemplo, o lixo orgânico da sua casa e você mande tudo para uma central de compostagem, a embalagem com o resíduo orgânico dentro. A sacola, que atende a todas as certificações internacionais, leva cerca de 180 dias para se biodegradar no ambiente. Não custa nada tentar. Troque as sacolas plásticas convencionais pelas retornáveis ou prefira os supermercados que já possuem sacolas biodegradáveis. Lembre-se, a natureza é o nosso lar. Não percam no próximo bloco uma matéria sobre cidades sustentáveis. O Viver Sustentável pergunta: qual cidade brasileira possui o maior rebanho de gado do país? Letra A, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. B, São Félix do Xingu, no Pará. C, Dourados, em Mato Grosso do Sul. Ou letra D, Rio Branco, no Acre. A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual cidade brasileira possui o maior rebanho de gado do país. A resposta correta é letra B, São Félix do Xingu, no Pará. O município é um dos campeões em desmatamento nos últimos anos. Com o aumento da consciência ambiental, muito tem se discutido sobre como tornar uma cidade sustentável, notadamente em relação à gestão de resíduos sólidos. Vamos assistir agora uma entrevista que a nossa consultora ambiental, Nancy Tami, fez com Rogério Vidal, secretário de Meio Ambiente de Piracicaba, município do interior paulista, que tem se destacado nacionalmente. E, Rogério, eu acho que não tem como nós começarmos essa conversa sem falar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que realmente acho que muda toda essa dinâmica, né? E gostaria de saber de você se com esse plano, o trabalho que aqui já estava sendo desenvolvido com muita dinâmica, se realmente dá um novo ponto para essa atuação toda de vocês. Sem dúvida. Eu acho que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi uma luta aí de 20 anos, né, de debate no Congresso, né, para conseguir ser aprovada. Foi aprovada em 2010 e trouxe um desafio para todos os municípios. Piracicaba, felizmente, eu acho que ela já vinha num caminho em direção àquilo que veio preconizar a nova política de resíduos sólidos.
Então nós temos programas que tentam atender a desafios que todos, acho que a maior parte dos municípios do Brasil tem. Por exemplo, a questão de resíduo da construção civil, o entulho da construção, que é jogado nos chamados botaforas, qualquer cidade que você vai, você vê isso espalhado pela cidade toda. Isso foi uma luta grande aqui em Piracicaba de anos e anos. Hoje a gente tem um sistema, né, que tenta resolver e aperfeiçoar cada vez mais a questão da destinação adequada desse resíduo, que é o maior resíduo que é gerado em qualquer município. Para você ter ideia, aqui em Piracicaba, que é um município de menos de 400 mil habitantes, são gerados quase 1.000 toneladas por dia desse resíduo, enquanto o lixo domiciliar são menos de 300 toneladas. E a questão das caçambas, como que vocês fazem como que é feita essa coleta dos resíduos sólidos em relação às caçambas? Parece que tem um programa também diferenciado, né? É assim, na verdade, nós temos uma lei, foi aprovada uma lei na Câmara Municipal que criou o sistema, né, de gerenciamento do resíduo da construção civil. Então, ele é formado por duas redes, uma rede pública e uma privada. A rede privada, que é aquela que recebe dos grandes geradores, qualquer pessoa que vai reformar a sua casa, ela tem que contratar uma caçamba. Para aprovar a obra aqui na prefeitura, ela já tem que ter um certificado de destinação desse resíduo. Na cidade toda? Na cidade toda. Então, as caçambas foram cadastradas, tem um sistema online que se cadastra, elas são numeradas, tem que estar pintada, enfim, tem a regra para se colocar, o período máximo que ela pode ficar na rua, e isso é monitorado. Então, ela tem que ir para uma das duas áreas licenciadas, que é essa rede privada que eu disse. Então, é o sistema de caçambas e duas áreas licenciadas onde se faz a triagem e a reciclagem desse material que é coletado. Então, é separado madeira, é separado o cimento, é separado o tijolo, é separado o metal, assim por diante. Mas todo o sistema é monitorado no sistema online e tem a fiscalização. Isso reduziu assim, drasticamente a disposição irregular desse material. Aí nós temos a rede pública, que é para aquele pequeno gerador, aquela pessoa que não tem condições de chamar uma caçamba, que gera pequena quantidade, pequena reforminha na sua casa. Aí nós criamos os chamados ecopontos. Nós tínhamos, até esse ano tínhamos 5, agora temos 9 ecopontos e vamos construir mais 5. E o ano que vem mais 5, assim por diante. Então, esses 9 ecopontos são locais que recebem da picapezinha, né? Aquele restinho de construção, vem o galho, vem o material de construção, mas também recebe pilha, bateria, pneu e lâmpada fluorescente e óleo de cozinha usado. No mesmo local. Então essas duas redes é que compõem esse sistema, que eu acho que é o grande desafio dos municípios. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, ao lado do lixo domiciliar. Agora, tem bairros que ainda não tem o sistema de ecopontos, ele tem aquele ponto viciado. Então a gente procura direcionar para um único ponto e a prefeitura passa com máquinas fazendo e caminhões fazendo o recolhimento desse material, que também vai para uma área da prefeitura que tem lá, feita a triagem, feita a reciclagem desse material, é aproveitado pelo serviço de água e esgoto, para quando faz a reforma dos buracos, e a própria Secretaria de Agricultura e Abastecimento está fazendo uma licitação para comprar esse material reciclado das empresas particulares, inclusive, para usar nas estradas rurais, na pavimentação. Quer dizer que nessa triagem vai ter a reciclagem e também tem um reuso, né? Então, exatamente, é o reuso, porque a maior parte disso, ele pode ser aplicado, já criamos uma lei municipal que incentiva o uso em obras sociais para base e subbase de pavimento asfáltico. A Secretaria de Agricultura vai usar para pavimentação de estradas de terra rurais, né? Ela é misturada com argila, compactado, uma excelente cobertura. Queria saber de um ponto também, a questão da coleta das lâmpadas fluorescentes, das pilhas, que estão também reguladas nesses ecopontos. E esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos fala também da logística reversa, né? Isso. Como que está sendo esse contato, então, com a indústria? Quer dizer, essa logística reversa, o trabalho que vocês têm feito em relação a isso? Pela nova lei, isso é uma responsabilidade das empresas, né? das empresas fabricantes ou importadoras, assim por diante. Mas em Piracicaba, a gente já vinha fazendo a ampliação do recebimento desse material, porque como não existia nem a lei, nem nada,
esse material era jogado. Eu tinha algumas iniciativas particulares, um banco que fazia a coleta de algumas pilhas, mas era uma quantidade muito pequena. Então a gente espalhou redes de recebimento em toda a cidade. Por exemplo, lâmpadas em todos os terminais urbanos tem, no zoológico, nos parques, aqui na prefeitura. Todos os lugares tem um local para recebimento de pilhas, né, com recipiente, que isso é recolhido e vai todo um contrato com uma empresa que faz a reciclagem total desse material também. Tá? Aí nós temos as lâmpadas fluorescentes, que já exige que sejam locais fechados, porque o risco é maior, então tem um recipiente para receber essas lâmpadas também. A gente criou essa logística no município todo também, além dos ecopontos, pontos de recebimento. Mas isso a gente sabe que em algum momento, né, terá que ser assumido totalmente pela iniciativa privada. Mas enquanto isso não ocorre, a prefeitura está fazendo, quer dizer, a logística está pronta. Mas a primeira grande logística reversa que houve foi de pneus. Pneus usados. Que é um programa também que vocês estão bastante avançados. Porque essa resolução econômica era 307 de 2002, né, que foi a primeira que obrigava a empresa a colher um pneu, depois 2 pneus, 3 pneus, etc. Né? Isso foi uma luta danada. E hoje nós temos um modelo com a Associação Nacional, que é a ANIP, né, de importadores e fabricantes de pneus, que é o seguinte: nós temos uma central de recebimento, além dos ecopontos, as empresas, borracharias, etc., elas levam esse pneu usado lá e a associação vem até Piracicaba, faz a coleta em carretas, leva e faz a reciclagem desse material inteiro. Então Piracicaba é um município que tem muito pouco descarte irregular de pneu, por problema de dengue e assim por diante, né? Nós estamos aqui em Piracicaba com um novo aterro, através de uma parceria público-privada, que vai ser implantada uma usina, né? Então, essa usina já está com o projeto pronto? Eles entraram com o plano de trabalho na CETESB, a CETESB já aprovou o plano de trabalho, fez observações, agora na próxima semana eles vão entregar o EIA-RIMA, né, para a CETESB, para apreciação, daí as audiências, e aí vai se instalar a usina. A gente acredita que o prazo que eles têm é mais 2 anos para a usina estar funcionando, mas a gente acredita que antes desse prazo a usina vai estar funcionando aqui em Piracicaba. Essa usina vai ter uma esteira que vai triar todo o material reciclável e isso vai ser reaproveitado. O orgânico vai sofrer um processo de fermentação anaeróbica e vai transformar em adubo, né, em composto orgânico e eletricidade. E só aquilo que não tiver aproveitamento, que é o rejeito, que vai dar uns 10% a 15%, que vai ser aterrado no aterro que fica nessa mesma área. Agora eu gostaria que você falasse para a gente de um outro programa que está um sucesso aqui, que nós ouvimos falar muito, que é o Cata Cacareco, que tem andado aí pela cidade toda. Como que funciona, o que é realmente esse programa? É um programa, Piracicaba já começou há muito tempo, desde 2002 começou esse programa. E o nome é Cata Cacareco, tem cidade que é Catatreco e assim por diante, né? Mas a diferença de Piracicaba com várias outras cidades que a gente conhece é que várias cidades dizem: olha, você coloca o seu móvel usado, sua geladeira velha, o seu fogão, você coloca na rua tal dia que a gente vai passar. Né? O Brasil novo. O Brasil novo. Mas aqui a gente faz diferente. A pessoa liga no 156, né, que é o telefone da prefeitura, e ela faz a solicitação, a gente agenda para ir buscar na residência, numa data e hora marcada. Então vai no período da tarde do dia tal. E isso, você tem ideia, assim, em 2005 a gente tinha cerca de 500 solicitações por mês. As pessoas não acreditavam no sistema, demorava muito, eram poucos caminhões que faziam esse trabalho. Hoje, já a expectativa é que esse ano, 2014, a gente ultrapasse as 9.000 solicitações por ano. E como atender essa demanda? Pois é, a estrutura foi através da parceria público-privada também que disponibilizou mais caminhões e o prazo de atendimento máximo que a gente tem é de 15 dias. Na verdade, está dando menos de uma semana. A pessoa liga e vai na casa buscar. É um programa assim, que eu acho fantástico, porque não tem coisa mais deprimente que você entrar numa cidade e você vê sofá jogado, você vê geladeira. E onde que o pessoal joga? Geralmente ou deixa na calçada, terreno baldio, ou joga nas baixadas, né? Ou no ponto chapa. Porque o que ele faz? É mais fácil ele levar para baixo, né? Não vai carregar peso para cima, então ele joga na beira do rio, né? E às vezes dentro do rio. Então isso que é uma coisa lastimável. Então a gente está tentando solucionar esse tipo de problema. E o programa realmente é um grande sucesso, a população hoje está utilizando cada vez mais. E assim, para a gente é um orgulho saber que a gente tem capacidade de atender, né? Já a gente vê que assim, um número imenso de programas domiciliares, realmente o meio ambiente assim, com uma atenção especial, né? Com vários programas. E vocês têm, inclusive, eu gostaria que você mostrasse antes da gente finalizar,
isso de uma forma organizada já no material aí impresso, né? É uma revista. Uma revista ela traz informações. Do CEDEMA, não é? E que eu acho que traz informações sobre todos esses programas aí que vocês estão desenvolvendo e que estão em franco movimento no município. Mas eu quero agradecer imensamente e parabenizar, nos dá o exemplo realmente a ser seguido por outras cidades, por outros municípios aí do nosso país. Obrigado. Muito obrigada. É um prazer falar com você, né? E dizer também tem os sites aí, entra pelo Google lá, acha o CEDEMA Piracicaba, vai ter o site, o blog, o Facebook, enfim, também tem um número grande de informações lá de outras atividades que a gente faz, das outras áreas além de resíduos sólidos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Tami, a expectativa de crescimento populacional projeta que o planeta terá cerca de 9 bilhões de pessoas até 2050. Como vamos alimentar tantas pessoas de forma sustentável? Para alimentar 9 bilhões de pessoas, é preciso, em primeiro lugar, aumentar a produtividade, melhorar os índices de produção na agricultura no mundo todo. Isso é possível? Sim, é possível, porque ainda se produz em muitas regiões do planeta com indicadores de produtividade imensamente baixos. Há um grande espaço para crescer a produção por unidade de terra, por unidade de trabalhador rural. No entanto, o grande desafio será produzir de uma forma sustentável, ou seja, preservando a terra, preservando a água, preservando os recursos naturais para as futuras gerações, utilizando-a no limite daquilo que é renovável e sem agredir os biomas mais sensíveis, como é o caso das florestas e dos cursos d'água. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Recife. Papelão, R$ 110. Latas de aço, R$ 100. Alumínio, R$ 1.200. Plástico rígido, R$ 1.000. E PET, R$ 600. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui e lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.